Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Hoje nós damos continuidade ao nosso estudo de Apocalipse. Estaremos falando hoje sobre Apocalipse capítulo 11, onde nós abordamos o assunto tão questionado, né, tão estudado, tão procurado sobre as duas testemunhas mártires. Apocalipse capítulo 11. E eu convido você para abrir a sua Bíblia e me acompanhar, se assim o desejar, né? Apocalipse, capítulo 11, versos 1 e 2, diz o seguinte: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que naquele adoram. Mas deixa de parte o átrio exterior do santuário, e não o meças, porque ele foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, calcarão aos pés a cidade santa. Irmãos, caniço semelhante a uma vara. Chama atenção para essa frase, porque a João foi dado um caniço que se parecia com uma vara. Você deve ter prestado atenção na palavra semelhante. E o caniço era, naquele tempo, instrumento de medição, como se fosse um metro. Uma vara, por outro lado, é um instrumento de punição. Esse caniço, por consequência, servia ao mesmo tempo para medir e punir, ou medir e castigar. Segue-se daí que quando uma propriedade é possuída ou redimida, deve haver uma pesquisa topográfica e um inventário. Depois disso, haverá uma limpeza geral. No estudo anterior, capítulo 10, né, quando nós falamos, nós vimos que o Senhor entrou legalmente na posse da terra. Mas agora é o momento em que nós vamos encontrar medição e purificação. E esta obra estará em andamento a partir do arrebatamento. Eu disse a partir do, depois do arrebatamento. Mas com atenção especial voltada para as nações gentílicas, também para a besta e para o seu reino. Porque até tal momento, a Palestina não foi mencionada. O reino do anticristo não alcançará a Palestina, a não ser 3 anos e meio antes do retorno de Cristo. Agora, nós temos um capítulo dedicado aos judeus, embora eles não sejam mencionados nominalmente. E até a própria Jerusalém é mencionada sem ser chamada pelo nome. O Apocalipse diz respeito à igreja. Não é para os judeus, mas os filhos de Israel precisam ser incluídos aqui, no capítulo 11, porque faz parte dos santos medir e julgar até os próprios judeus. Estarão em vigor os dias que a Bíblia chama de tempos de angústia
ou tempo de angústia para Jacó. Em Jeremias, no capítulo 30, do verso 5 ao verso 7, está escrito assim, olha, acompanhe comigo que eu estarei lendo na minha Bíblia aqui. Assim diz o Senhor, ouvimos uma voz de tremor e de temor, e não de paz. Perguntai, pois, e vede, se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como aquela que está dando à luz. E por que se tornaram pálidos os seus rostos? Que é grande aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Irmãos, 3 anos e meio será o tempo durante o qual o anticristo tentará, eu disse tentará, forçar os judeus a adorarem a ele. Jesus fez menção ao fato que estou me referindo agora, quando ele declarou o seguinte: cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Pastor, eu posso ler isso na Bíblia? Pode. Jesus fala isso em Lucas, capítulo 21, o versículo é o 24. Confira lá, e se eu estiver me enganado na missão, você escreve aí embaixo do comentário quando eu postar o vídeo. Esses 42 meses não representam a duração total do reino do anticristo. O total não é dado nem aqui no capítulo 11, nem em parte alguma. Esses 42 meses será o tempo durante o qual o anticristo e suas hordas gentílicas tentarão possuir a Palestina. E falando sobre o anticristo, o profeta Daniel escreveu o seguinte: ele fará aliança com muitos por uma semana de anos, 7 anos. Na metade da semana, 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrama sobre ele. Confira, por favor, em Daniel, capítulo 9, verso 27. Foi exatamente a isso que Jesus se referiu quando advertiu, né, os judeus de que quando vissem a abominação da desolação profetizada por Daniel, o profeta, no lugar que não deveria estar, então que fugissem da cidade de Jerusalém. Nos versos 3 e 4 do capítulo 11, eu sei que você está me acompanhando, né? Está escrito assim: darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Irmãos, vamos falar um pouquinho agora sobre as 2 testemunhas? Tanta curiosidade, tantas vezes me perguntaram, todas as vezes em que eu pude ministrar alguns seminários sobre Apocalipse,
havia um interesse muito grande em saber sobre essas duas testemunhas. Uns diziam que era Moisés e Elias, outros que era Enoque e Elias, outros que era Enoque e Moisés. Nunca se chegava a um consenso. E até mesmo entre os estudiosos há muitas controvérsias com relação às duas testemunhas. A cena se desenrola ainda no céu. O anjo que estava com o livrinho na mão continua falando a João, relatando-lhe o que haverá de ocorrer sobre a terra em resultado dessa medição. Tem ensinadores, existem muitos colegas que, perdão, irmãos, dizem que as duas testemunhas serão enviadas do céu, porque têm poderes sobrenaturais, e que quando seu testemunho estiver completo, retornarão ao céu. Eu não posso concordar com eles, embora respeite suas opiniões, porque tais testemunhas, as duas testemunhas, morrem. Elas morrerão. Ora, se viessem do céu, viriam de lá com corpos glorificados, porque ninguém vai para o céu sem que o seu corpo seja glorificado, transformado. E não seriam mais capazes de morrer. E a morte ali não foi fingida. A Bíblia diz que elas morrem mesmo. Então, não posso crer de forma alguma que possam vir do céu. De jeito nenhum. O período da profecia deles, desses profetas, coincidirá com o tempo em que os gentios estiverem perseguindo os judeus na Palestina. 1.260 dias serão 42 meses ou 3 anos e meio, como você quiser. Levanta-se, então, uma pergunta. Quem são estas duas testemunhas? Seus nomes não são revelados. Quando me perguntam quem são, eu digo, irmãos, eu não posso dizer quem são, porque a Bíblia não revela quem são. Eu gosto muito de me ater às Escrituras Sagradas. Não gosto de dar uma palavra, um ensino em que eu possa ser eu mesmo me contraditar, tendo errado. O que a Bíblia fala, eu falo. O que a Bíblia não fala, eu me calo. Agora, realmente, as pessoas têm as suas opiniões sobre quem serão. Não é? Porque, agora eu volto a dizer, seus nomes não são revelados. E alguns, como eu já disse, têm quase que certeza absoluta que uma delas será Elias, para cumprir a profecia de Malaquias 4, 5 e 6. Mas nós já ouvimos Jesus dizer que João Batista era o Elias que devia de vir. Então já teria se cumprido. Agora, claro que não é o próprio Elias, mas que João Batista, quando Jesus falou, veio, no mesmo espírito, com poderes de Elias, mesmo espírito de Elias. Agora, o que diz em Malaquias 4, versos 5 e 6 é o seguinte: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Já falei agora sobre isso, quando Jesus mencionou João Batista. Pode haver alguma dúvida também quanto à identidade da outra testemunha. Alguns pensam
que talvez seja Enoque, porque Enoque e Elias são os dois únicos homens que nunca morreram. A João foi dito que essas duas testemunhas são as duas oliveiras, bem como os dois candeeiros que estão perante o Deus de toda a terra. Irmãos, meus amados, quando as mulheres chegaram ao sepulcro na manhã da ressurreição, encontraram a pedra rolada e o sepulcro vazio. Não para que Jesus saísse, mas para que elas pudessem entrar, porque Jesus já não precisava que se tirasse pedra para ele sair, né? Apareceram a elas dois homens de vestes resplandecentes que lhes relembraram as palavras de Jesus, de que ele seria crucificado, mas que ao terceiro dia ressuscitaria. Foram elas, ou eles, aqueles dois varões de branco, ou elas, as mulheres também, as testemunhas de Deus sobre a ressurreição. Quando da ascensão de Jesus, em Atos, capítulo 1, verso 10, nós podemos ler o seguinte, parte do versículo. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E aí continua a leitura. E testificaram sobre a segunda vinda de Cristo. No Monte da Transfiguração, você deve lembrar bem, porque eu sei que você lê as Escrituras, apareceram dois homens que conversavam com o Senhor acerca do que ele estava para fazer. Nesse caso, da Transfiguração, são dados os seus nomes. Eram Moisés e Elias. E bem podem ser eles os dois candeeiros que estão perante o Deus da terra. Eu não disse que são, disse que poderia ser. Porque Moisés representa aqueles que nunca, aliás, representa aqueles que morreram, e ressuscitarão. E Elias representa aqueles que nunca morrerão, mas que serão arrebatados para o céu quando chegar a hora que Jesus vier buscar a sua igreja. Nos versos 5 e 6 de Apocalipse 11, nós estamos estudando 11, você lembra? Está escrito da seguinte forma, versos 5 e 6 do capítulo 11. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo das suas bocas e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Eles têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Ao apóstolo João, o escritor do Apocalipse, não foi dito o que as duas testemunhas disseram. Não disse qual foi a pregação das testemunhas, quais foram as suas profecias. Mas no relato paralelo à história da Terra, o testemunho delas pode ser ouvido por nós. Imagino
elas dizendo assim: eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Apocalipse 16, verso 15. Este, acredito eu, será um dos testemunhos dado a Israel. Ainda posso ouvir a voz dizendo assim: preparai o caminho do Senhor, porque são profecias também contra o anticristo. Os flagelos com que essas testemunhas ferirão a terra restringirão o anticristo e seus ataques malignos contra os judeus. Nenhuma chuva durante 3 anos e meio provocará dificuldades tremendas, dificuldades indescritíveis ao reino do anticristo. Agora, você pode falar: pastor, como é que você sabe que vai ficar sem chuva durante 3 anos e meio? Não sei se você prestou atenção. Eu li os versos 5 e 6, em que diz que elas têm, as testemunhas, têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. E as 2 testemunhas terão 3 anos e meio para profetizar. Então, 3 anos e meio sem chuva. Isso causará um grande transtorno ao reino, ou no reino do anticristo. Essa não seria a primeira vez que aconteceria tal coisa, porque em Tiago 5, verso 17, diz que Elias orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Confira lá, Tiago 5,17. Se você quiser, também pode ler lá a história de Elias. Moisés demonstrou o poder de Deus enviando pragas contra o Egito. As atividades dessas 2 testemunhas lembrarão muito, aí eu digo, lembrarão muito Moisés e Elias. Olha eu juntando os 2 aí, né? O pastor Aragão está ficando velho mesmo, né? Lembrarão muito Moisés e Elias aos judeus. E, no entanto, suas experiências serão paralelas às de Jesus em muitos, eu disse muitos aspectos. Aqui temos, ao mesmo tempo, todo o poder que os judeus poderiam esperar do seu Messias, aliado ao testemunho e à obra expiatória de Jesus. Me acompanhe aí na sua Bíblia, nos versos 7 ao 12, capítulo 11, lembra você? Está escrito assim, olha, eu vou ler agora aqui na minha Bíblia aqui. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas. E pasmem, e as vencerá e matará. E os seus cadáveres ficarão estirados na praça da grande cidade que, espiritualmente, se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, as tribos, as línguas e as nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados.
Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles. Realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram aos que moram sobre a terra. O povo de Deus sempre incomoda, né, irmãos? Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou e eles se ergueram sobre seus pés. E aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para quê? E subiram ao céu na nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Irmãos, nesta leitura de Apocalipse 11, de 7 a 12, nós podemos destacar 3 palavras: morte, ressurreição e ascensão. O que fará grande impacto sobre os judeus não é tanto que as duas testemunhas, o que elas dirão, mas o que elas farão. Os judeus teriam aceitado voluntariamente a Cristo como seu Messias se tivesse ele vindo para libertá-los da opressão de seus inimigos terrenos. Mas isso não basta. Terão também de ver aquele que rejeitaram e que fizeram ser crucificado. Conforme está em Zacarias, capítulo 12, verso 10, haverão de olhar, abra aspas aí, para mim, a quem traspassaram. Fecha aspas. Essas duas testemunhas, se você prestou atenção no que nós lemos, no que eu li aqui junto com você, elas repetem a vida, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. O seu ministério será de 3 anos e meio de duração. O mesmo período do ministério de Jesus. E não nos é dito qual o modo da sua morte, mas nós podemos entender que é a crucificação. Porque se você voltar e dar uma olhadinha atenciosa no que nós lemos agora, dos versos 7 a 12, você vai ler aí assim: onde também o seu Senhor foi crucificado. Os cadáveres dessas duas testemunhas não serão sepultadas. O anticristo não cairá no mesmo equívoco de Pilatos, de maneira nenhuma, permitindo que os corpos sejam sepultados de forma a possibilitar seu furto ou o seu desaparecimento de algum outro modo. Não é verdade? Não foi exatamente isso que disseram acerca de Jesus? Não, o anticristo não vai fazer isso. Ele vai, desta vez, deixar os corpos na rua para que todos possam contemplar. Ninguém poderá dizer que foram furtados por amigos, tornando possível inventar-se uma história de ressurreição. Saindo a notícia da morte das duas testemunhas, algo de muito estranho sucede. Ué, o que tem de estranho aí? Estranho é que os povos de todas as nações do mundo começam a se alegrar e enviam presentes uns aos outros. E olha,
essa é uma profecia que merece respeito, é uma profecia notável. Por quê? Porque, naturalmente, nessa época não haverá celebração do Natal. É época do reinado do anticristo. Mas o hábito de celebrar o Natal é milenar e está profundamente arraigado nos sentimentos do povo, do ser humano. É verdade, vocês sabem disso. É difícil. Os cristãos combatem muito o Natal hoje em dia, falam sobre a celebração, que uns acreditam que pode celebrar, outros acreditam que não, uns ensinam que sim, outros ensinam que não. Mas, na verdade, é muito difícil você acabar com o costume milenar. E, voltando aqui para o Apocalipse, a primeira provocação começará tudo de novo. E os povos se alegram e enviam presentes uns para os outros. E essa profecia não poderia ter cumprimento nos dias de João. No período de 3 anos e meio, a notícia do falecimento das duas testemunhas circunda o mundo inteiro. Acredito que será declarado um feriado e as pessoas compram e enviam presentes. E para fazer isso, terão que viajar, terão que ter comunicações rápidas, o que é bem possível hoje, imagina daqui a alguns anos. Não sei se será televisão, internet, eu não sei, as coisas estão evoluindo muito rápido, né? Porque fora a presença dos exércitos do anticristo, que estarão procurando ocupar a Palestina à força, a cidade de Jerusalém será totalmente judaica nesse tempo, né? Totalmente judaica. Se os povos de todas as nações haverão de contemplar os cadáveres das duas testemunhas nas ruas de Jerusalém, eu só posso entender filmagem, transmissão por internet, transmissão pela televisão, alguma coisa desse tipo. A mídia não perde seu tempo. E Satanás sabe usar muito bem a mídia. A ressurreição e a ascensão das duas testemunhas produzirá profunda impressão sobre os judeus. Sim, amados, nunca mais poderão negar a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus. E dessa maneira, as duas testemunhas realizarão seu propósito principal mediante a sua morte, do mesmo modo que Jesus morreu. Versos 13 e 14 diz o seguinte: naquela hora, houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. E morreram nesse testemunho 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Terremoto. Esses dias, mesmo ontem, eu estava lendo sobre terremotos no Japão, sobre os brasileiros que estão lá. Temos alguns queridos irmãos que vivem lá, uma delas a irmã Kátia Regina Nakahara. Estava falando sobre os terremotos, pedindo oração. E a gente vê que hoje os terremotos estão espalhados pelo mundo inteiro. Eu acredito até que sempre estiveram. É que agora, com a internet, através da mídia, da internet, nós sabemos das notícias de maneira muito rápida. Antigamente, não.
Antigamente, levavam meses até para um carteiro chegar, porque iam a cavalo. Hoje não, hoje temos aviões de toda velocidade aí, nós temos muitas maneiras. A internet, não é que vem aí através da fibra ótica, de tudo, satélite, tudo, é tudo muito rápido. Mas nós não podemos, aliás, podemos ver que não é nada mais como antigamente. E quero lembrar o seguinte: eis que sem demora vem o terceiro ai. A morte e a ressurreição de Jesus também foram acompanhados por terremotos. Mas não sabemos de nenhuma morte ocasionada pelas mesmas. Ou melhor, pelos mesmos. Eu quero me referir aos terremotos, então são a concordância certa é pelos mesmos. Não sabemos de nenhuma morte causada por tais terremotos. Aqueles dias eram de misericórdia e graça, não esqueça disso. Mas os dias dos quais nós estamos falando são dias de julgamento. 7.000 pessoas serão mortas por este terremoto, por tal terremoto. Os demais ficam aterrorizados e dão glórias a Deus. E é evidente que isso se refere aos judeus. O povo do anticristo não vai dar glórias a Deus. Os judeus darão glórias a Deus, aterrorizados pelo que aconteceu através dos terremotos. É claro isso. Por quê? Porque estão se preparando, ou estarão se preparando, para dar acolhimento ao seu rei, ao seu Messias. Sob o controle judaico, a cidade de Jerusalém se tornará tão ímpia que será comparada a Sodoma e ao Egito. Voltarão para a Palestina em incredulidade. Até hoje estão em incredulidade. Quem se converte individualmente. Enquanto Cristo não reinar sobre Jerusalém, a cidade e o povo não se tornarão santos. Isso, meus amados, porá fim ao segundo ai. Quando começou o segundo ai? Começou quando soou a sexta trombeta. Veja Apocalipse 9, verso 12. O que se seguirá constituirá o terceiro ai e virá imediatamente depois da ascensão das duas testemunhas. O terceiro ai nos levará às vésperas da volta de Cristo. Isso é lógico, quando ele houver de assumir o seu grande poder e reinar. E é evidente, portanto, que os 3 anos e meio durante os quais essas duas testemunhas profetizarão são os 3 anos e meio imediatamente anteriores ao retorno de Cristo. Abra a sua Bíblia, aí acredito que já esteja aberta, né? No capítulo 11 de Apocalipse, e leia comigo os versos 15 a 19. Está escrito assim, do 15 ao 19. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos
que se encontram sentados nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, assim pequenos como grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Você pode comparar comigo, abrindo a sua Bíblia agora, vá lá, eu espero, no capítulo 16 de Apocalipse, 16. Procura lá. Nós vamos ler do versos 17 ao 21, para comparar com o que nós acabamos de ler agora em Apocalipse 11. Já achou? Então leiamos. Então derramou o sétimo anjo a sua taça pelo ar, e saiu grande voz do santuário, do lado do trono, dizendo: feito está, ou seja, está consumado. Consumatum est. E sobrevieram relâmpagos, vozes e trovões, e ocorreu grande terremoto como nunca houve igual desde que há gente sobre a terra. Tal foi o terremoto forte e grande. E a grande cidade se dividiu em 3 partes, e caíram as cidades das nações. E lembrou-se Deus da grande Babilônia para dar-lhe o cálice do vinho do furor da sua ira. Toda a ilha fugiu, e os montes não foram achados. Também desabou do céu sobre os homens grande saraivada, com pedras que pesavam cerca de 1 talento. E por causa do flagelo da chuva de pedras, os homens blasfemaram de Deus, porquanto seu flagelo era sobremodo grande. Deixa eu falar aqui alguma coisa para você. No Antigo Testamento, 1 talento equivalia a 48 quilos. No Novo Testamento, 1 talento já equivalia a 38 quilos. E eu fico imaginando, chuvas de pedra, ou seja, grande saraivada, com pedras pesando cerca de 38 quilos, é inimaginável para mim, e eu acredito até aqui para você também, né? Como pode? Mas não esqueça, Deus está irado nesta época. Antes, nós podemos ver isso. De cada grande acontecimento, é só você prestar atenção quando estiver lendo o Apocalipse. Há um culto nos céus. E esse culto é dirigido pelos santos, que são liderados pelos anciãos e pelos seres viventes. Isso, cada um de acordo com o seu galardão, um galardão que receberam, porque todos são santos. Dessa vez, louvarão a Deus, porque ele assumiu o seu grande poder e passou a reinar. Glória a Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Isso é mencionado agora. Mas o processo
todo talvez requeira 1000 anos, porquanto será somente no fim do reinado milenar de Cristo que todos os iníquos da terra serão destruídos. É incrível quando a gente lê que as nações se enfureceram, mas é gratificante quando eu leio: chegou, porém, a tua ira. Mas, pastor, falar que é gratificante, chegou a ira, irmãos, Deus é justo, Deus não erra, Deus não peca, Deus não faz nada ilegal. Tudo que Deus faz tem um motivo e um propósito. Há uma referência ao ajuntamento das nações ali no Armagedon, porque elas estão, as nações, indignadas contra o Senhor e procurando impedir Cristo, o Cristo de Deus, de conquistar a terra. Então, é procedente a ira de Deus. O julgamento dos mortos, nessa época, ainda é futuro, mas está vinculado à recompensa dos justos. O reinado de Cristo garante que os mortos serão julgados, que os santos serão galardoados e que aqueles que estiverem destruindo a terra serão destruídos. Isso é, amados, anunciado agora, mas o processo todo talvez requeira 1000 anos. Eu estou dizendo talvez porque eu sou muito pequenininho para um conhecimento tão grande. As profundezas de Cristo são grandes demais para o conhecimento de uma pulguinha no deserto. O processo todo, quero repetir, talvez requeira 1000 anos, porquanto será somente no fim do reino milenar de Cristo. Estou repetindo, que todos os ímpios, todos os iníquos da terra serão destruídos. Não me sai da mente a frase: para destruíres os que destroem a terra. E eu acho que esta frase é uma declaração notável, porque Satanás é o destruidor. E, no entanto, jamais tentou destruir a terra. Ele é o destruidor, mas jamais tentou destruir a terra. Os homens têm podido destruir cidades, mas ameaçar todo o globo terrestre tem sido algo que está fora do poder humano. E somente agora, após a invenção da bomba atômica, já faz décadas, após a invenção dos foguetes, após a invenção dos satélites, tem se tornado possível ao homem destruir a terra. Esta é a primeira vez que Satanás possui homens com a capacidade e a disposição de destruírem a terra. E essa ameaça
só não se cumprirá porque Deus intervirá antes que isso aconteça. Pode ter certeza, Deus criou a terra para dá-la aos justos. Nós vimos ali também na nossa leitura, nós lemos, né? A menção da Arca da Aliança. E eu posso dizer, muitos não vão gostar do que eu vou dizer agora, mas eu não me importo com isso, que até no céu existe um templo. Mas não é o mesmo templo de Salomão que foi construído sobre a terra. Existe uma arca no céu, mas não se trata da arca que havia no templo de Salomão. Tanto o templo como a arca foram preparados segundo os padrões e os modelos dados por Deus a Moisés. Eram modelos do templo e da arca que há nos céus. A Arca da Aliança era o único móvel do templo que indicava especificamente a segunda vinda de Cristo. Embora a arca contivesse propiciatório, para quem não sabe, o propiciatório era a tampa da arca, onde havia os querubins de ouro tocando suas asas assim. E ali, dentre essas asas, era que Moisés contemplava a Shekhinah, que muitos pronunciam Shekinah, mas pronúncia correta, Shekhinah. E muitos falam sobre o seu significado de uma maneira errada. Falam que é a glória de Deus, mas não é. A Shekhinah significa a presença imanente de Deus, a presença que emana de Deus. Era a presença, a própria presença de Deus ali, e onde Moisés falava com o Senhor e o Senhor falava com Moisés face a face. E eu estava dizendo que, embora contivesse propiciatório sobre o qual o sangue era aspergido, o que mostra que visava a expiação de Cristo, era também o símbolo da vitória e da posse da terra. Essa parte do simbolismo da arca será cumprido somente quando Cristo vier, quando ele voltar. A Arca da Aliança, a original, que conduzia os israelitas à vitória, parece haver desaparecido do templo nos dias de Salomão. Não se encontrava no templo na época da crucificação de Cristo, quando o véu foi rasgado em dois de alto a baixo, pondo assim um fim, pelo seu cumprimento, ao simbolismo dos móveis do templo. Provavelmente, meus amados, foi por desígnio divino que a arca não se encontrava ali, posto que o seu simbolismo não será cumprido totalmente, senão quando da segunda volta ou da segunda vinda de Cristo. Por isso, segunda vinda fica melhor. Por isso, é possível que a Arca da Aliança reapareça, demonstrando uma vez mais ao mundo o poder de Deus em restaurar a Palestina aos judeus e os judeus à Palestina. Falando sobre o terremoto final.
Terremotos que, novamente eu digo, têm assolado toda a Terra. E nós temos sabido disso numa velocidade tremenda. Falando sobre tal terremoto, eu posso dizer, com base totalmente bíblica, que será o pior de todos os tremores havidos desde a criação. A própria terra se assemelhará a um bêbado, de tal maneira que os montes se moverão de seus lugares e se afundarão no mar, enquanto que novas ilhas, se não mesmo novos continentes, haverão de aparecer, e a topografia da terra inteira será alterada. As obras humanas feitas em pecado devem ser todas destruídas. O que restar depois desse imenso terremoto será destruído pela saraivada, cujas pedras pesarão cerca de 1 talento. E 1 talento, como eu já disse, equivalia a cerca de 30 quilos, 38 quilos no Novo Testamento. Isso porá fim ao expurgo e à destruição necessária para exterminar os resultados do pecado, dando começo ao período de tempo quando a reconstrução da terra poderá se iniciar. E essa reconstrução será de conformidade com um plano perfeito e será supervisionada por Cristo Jesus, nosso Senhor, e pelos santos. Sim, a igreja. Veja que coisa gloriosa. A igreja participará disso. Irmãos, vale a pena esperar. Vale a pena passar por tantas coisas. Nós, aqueles que têm sofrido tanto, vão olhar para trás e vão dizer: valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Valeu cada lágrima, valeu cada oração, valeu cada momento de angústia, de medo, de sofrimento, valeu. Porque o resultado será tremendo, será tremendamente abençoador para todos nós, motivo de muita alegria e motivo de dar muitas glórias a Deus. Nós temos aí 2 relatos aqui no nosso estudo sobre o mesmo acontecimento. São 2 narrativas. A 7ª trombeta e a 7ª taça. E essas 2 narrativas nos proporcionam um bom exemplo das 2 histórias desse período. E é perfeitamente evidente que ambos os relatos se refiram à mesma coisa. Ou seja, se refiram à vinda do reino de Deus. O registro sobre a trombeta contempla a cena do ponto de vista do céu. Ali aparecem os 24 anciãos e a adoração nos céus, que jamais poderiam ser vistos da terra. O templo de Deus se abre e a arca celestial da aliança pode então ser vista. Por outro lado, o relato da taça narra a mesma história, mas do ponto de vista da terra. E ali nós vemos trovões, relâmpagos, a cidade de Jerusalém dividida em 3 partes, as cidades das nações ruindo, a Babilônia sendo destruída.
Além disso, veremos em detalhes os resultados do terremoto final e da saraivada. Isso não põe um ponto final na história do período inteiro que medirá ou mediará. É isso aí que eu queria dizer e eu disse medirá. Que mediará entre o arrebatamento e o retorno de Cristo. Repetindo, isso não põe um ponto final na história do período inteiro, que mediará entre o arrebatamento e o retorno de Cristo. Temos visto, meus amados, o que acontecerá no céu após o arrebatamento e o efeito que isso produzirá sobre a face da terra. Em seguida, contemplaremos a terra durante esse tempo e veremos o que acontecerá aqui entre o arrebatamento e o retorno de Cristo. Nessa história, né, o anticristo domina toda a cena. Sim. Porque a história, do ponto de vista celestial, na íntegra, é cronológica. Os acontecimentos estão numerados. Pode conferir isto no livro de Apocalipse. Todos terão lugar na ordem em que são narrados. Certos períodos de tempo também são fornecidos. 3 anos e meio, 1 ano, 1 mês e 1 dia. A história do ponto de vista da Terra e que vem em seguida é apresentada por tópicos. Não é cronológica, é por tópicos. Os acontecimentos estão arranjados por assunto. Estude. Eu preciso que você estude. A tua alma precisa que você estude. A igreja precisa que você estude a palavra de Deus para que você cresça espiritualmente e tenha a sua visão ampliada. A ordem geral é a mesma. Segundo podemos ver pela harmonia das 2 sessões. 2 séries de acontecimentos poderão ocorrer ao mesmo tempo. Ou uma série poderá começar antes da anterior terminar. É verdade. Porque, desse modo, um arranjo por tópicos pode não ser inteiramente cronológico. Os tópicos, se vocês quiserem, eu posso dizer, dar uma ideia aqui para você entender. Vamos ver o que eu posso resumir aqui para vocês. Falando sobre a tribulação, primeiros 3 anos e meio após o arrebatamento. Primeiro, o arrebatamento e a parte da igreja organizada deixada para trás. Isso deu até nome de uma série de livros maravilhosos, Deixados para Trás. Tem até filmes com esse nome. Capítulo 12 de Apocalipse. Segundo, como o anticristo persegue os santos, no capítulo 13. Terceiro, os 144 mil no Monte Sião, capítulo 14, dos versos 1 a 5. Isso eu anotei aqui, porque eu não vou lembrar agora, para não me perder. Quarto, como o evangelho será pregado durante a tribulação, capítulo 14, de 6 a 20. E, irmãos, o período abrangido
por esses primeiros 3 anos e meio, é chamado de grande tribulação. Capítulo 7, verso 14. Ou, literalmente, a tribulação, a grande. Poderá haver outros períodos de tribulação. Essa, porém, é aquela em que os santos estão envolvidos, sendo por isso a única notada no Apocalipse. Agora, os 7 anos que se seguem à tribulação. Muitos estudiosos se confundem completamente aí. Confundem a tribulação, a grande, com a 70ª semana de Daniel. Primeiro, existe a preparação para os 7 últimos flagelos, capítulo 15. Segundo, os 7 últimos flagelos, capítulo 16. Terceiro, preparação para o Armagedon, capítulo 16, do verso 13 ao 16. E eu quero dizer que esses últimos tópicos a que me referi abrangem o período conhecido como a 70ª semana de Daniel, aquela que está faltando. Estamos, eu posso dizer assim, tão acostumados a pensar que haverá exatamente 7 anos entre o arrebatamento e o retorno de Cristo, que é muito difícil da gente se desligar dessa ideia. Ensinaram assim para a gente acreditou e não conferiu. Alguém chegou a essa conclusão e todos passaram a segui-lo. Todos passaram a falar, a ensinar. E, meus irmãos, 7 anos, entretanto, não é tempo suficiente para tal coisa, para tais acontecimentos. Haverá 2 períodos de 3 anos e meio, um no início e outro no fim. Entre os 2 períodos há uma praga que durará 1 ano, 1 mês, 1 dia, e ainda mais 5 pragas. Se nós entendermos a dispensação da graça, ou melhor, estendermos, se a gente entender que a dispensação da graça se estende por mais 3 anos e meio depois do arrebatamento, nós eliminaremos todas as dificuldades para compreender. Primeiramente, não seremos mais forçados a misturar a graça e a lei, fazendo com que os santos da tribulação surjam na 70ª semana de Daniel, que não é verdade. Veremos o final da dispensação da graça antes de começar a parte principal da dispensação da lei. E isso, garanto a vocês, faz muito mais sentido. Em segundo lugar, daremos aos acontecimentos tempo suficiente para que eles ocorram. Em terceiro lugar, estaremos seguindo precisamente a ordem dos acontecimentos de acordo com o livro de Apocalipse. Por isso que eu sempre digo que eu me baseio na Bíblia, não no que dizem os profetas que se levantam hoje. Em quarto lugar, situaremos a primeira ressurreição no seu lugar certo, ou seja, no fim da dispensação da graça. Os santos da tribulação estão incluídos na primeira ressurreição. E se você duvida disso, dá uma olhadinha em Apocalipse 20, versos 4 e verso 5. O arrebatamento e a ressurreição dos santos da tribulação formam a primeira ressurreição. Isso teria que ser assim, porque nós lemos: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses,
A segunda morte não tem autoridade. Apocalipse 20, verso 6. Certamente que assim ocorrerá aos mártires do período da tribulação, irmãos. Abra aspas aí. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Fecha aspas. Apocalipse 7, 17. O lugar natural para o término da dispensação da graça seria o completar-se a primeira ressurreição. Isso também soluciona o problema de como as pessoas poderão ser salvas após o arrebatamento. E há uma pergunta que eu vejo centenas de vezes na internet. A igreja atravessará a tribulação? Irmãos, o arrebatamento terá de vir antes da tribulação. Entretanto, haverá santos na terra durante a tribulação. O que explica esse fato de haver santos na terra durante a tribulação, para você entender bem, explica a presença desses santos. E é o trabalho desenvolvido pelos 4 cavaleiros. Pode-se dizer que haverá uma igreja, coloque entre aspas, durante a tribulação. E nesse caso, a igreja atravessará a tribulação. Me entenda. As 5 virgens imprudentes, que nunca deixaram de ser virgens puras. As condições serão tão diversas que talvez ela não seja conhecida como igreja. Não haverá culto, não haverá pregação como os que acontecem nos nossos dias. Não haverá nada disso. Irmãos, Satanás terá completo domínio e a sua principal tarefa será a destruição da igreja. E ela viverá, como se costuma dizer, de instituições perseguidas subterraneamente, mas não vai parar de existir de jeito nenhum. E, irmãos, ela faz parte da primeira ressurreição. Ela quem? A igreja que sofre a perseguição do anticristo. E eu quero te dizer que nós estudaremos o capítulo 12 de Apocalipse no nosso próximo vídeo. Quero pedir a você que se inscreva em nosso canal e que continue orando pelo pastor Aragão. Se ficou alguma dúvida aí, irmão, seja sincero. Quando tiver postado, quando você assistir no YouTube, vá lá nos comentários, faça seu comentário, faça a sua pergunta. Eu terei o maior prazer em responder você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Muito obrigado. Amém e amém.